boa noite. Nós começamos mais um programa Frente a Frente, direto dos nossos estúdios em São Paulo. E hoje o programa tem a honra de receber Luiz Orsatti Filho. Ele é diretor executivo do Procon São Paulo. Luiz, seja bem-vindo ao nosso programa. Tenho certeza que nós teremos muitas dúvidas a esclarecer para o pessoal de casa. Numa instituição que tem respeito, pois vai fazer quase 50 anos, e tem um papel na sociedade significativo. Então eu agradeço muito a sua presença por participar do nosso programa. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos os telespectadores. É uma honra estar aqui, falar do Procon aqui do Estado de São Paulo, Hugo. Uma honra também receber você, telespectador, que nos acompanha em mais um programa. Lembrando que você pode participar do nosso programa enviando perguntas pelo youtube.com/redevirainformação ou rever essa e outras entrevistas no mesmo link. Então, youtube.com/redevirainformação, você pode assistir essa entrevista com o Luiz Orsatti Filho. Você também pode acompanhar a reexibição no Rede Vida Mais, sábado às 17h30 e domingo às 21h15. Luiz é formado em Direito, ele é advogado, teve uma participação na Secretaria de Direitos Humanos da cidade de São Paulo, num período muito conturbado, que foi a Covid-19. Ele tem a atuação, já teve a atuação como secretário na Secretaria de Justiça e Cidadania, que é a pasta que abraça o Procon, e hoje é diretor executivo do Procon São Paulo. Eu quero começar pelo convite, né, que o secretário Fábio Prieto fez a você para integrar a diretoria do Procon, que é digamos, uma pasta com atribuições e atribulações diárias, né, Luiz? Não tenha dúvida, todo dia uma questão diferente, todo dia uma questão que tanto o consumidor quanto o fornecedor nos apresenta e nós devemos, né, apresentar uma resposta célere, sempre de forma estruturada. Bom, minha carreira, já tenho uma carreira na administração pública. O convite inicial começou para eu ser chefe de gabinete do Procon do Estado de São Paulo, nessa gestão do governador Tarcísio de Freitas e na gestão do secretário Fábio Prieto. Assumi enquanto chefe de gabinete. Quem era o diretor executivo era o Wilton Ruas, um profissional excepcional, advindo do setor privado. Ele já foi CEO de empresas aqui, multinacionais aqui no país, e ele assumiu nesse primeiro momento. Teve uma questão pessoal e, infelizmente, ele saiu do Procon e me foi feito este convite para assumir, então, após 6 meses, a direção do Procon do Estado de São Paulo. Muito bem. E o Procon, ele está dentro da Secretaria de Justiça e Cidadania e tem uma independência, um amplo de atuação muito grande. Eu queria que você falasse para nós quais são os pontos de atuação do Procon em São Paulo hoje. Bom, o Procon do Estado de São Paulo, é sempre importante ressaltar, é o primeiro Procon do país. Foi criado em 1976, ou seja, muito antes do Código de Defesa do Consumidor, foi transformado numa fundação pública em 95. Ele é uma fundação vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania. Tem sua autonomia administrativa e financeira e tem como escopo principal proteger e defender os consumidores paulistas, mas também harmonizar, isso é muito importante, essa relação entre consumidores e fornecedores. Isso é fundamental, especialmente nessa gestão, uma gestão técnica, que é, enfim, o que é primado pelo nosso governador e pelo secretário, e é isso que realizamos, uma gestão técnica conduzida por um técnico. Luiz, a estrutura de algo para atender reclamações, no grosso modo é isso, atender reclamações do cliente contra empresas que no trato direto acabaram não conseguindo ser solucionados. Como se divide o organograma, digamos assim, do Procon São Paulo? Como é que vocês estão estruturados, não só na capital paulista, mas em todo o estado? Bom, nós somos divididos em 6 diretorias principais, sendo uma diretoria que a gente chama de meio, que cuida dos nossos contratos, nossas viagens, enfim, de todas as licitações, e 5 diretorias meio. Uma delas, claro, é a diretoria de fiscalização, que é muito importante, aquele que vai o fiscal na loja, bem como a que cuida do comércio eletrônico, mas também é uma das principais diretorias, é a diretoria de atendimento. É aquela que orienta
o consumidor, que recebe sua reclamação, que notifica o fornecedor para resolver aquele problema que é apresentado pelo consumidor. Seja o atendimento presencial, temos canais de atendimentos presenciais, mas também fazemos e recebemos as reclamações no nosso site, que é o procon.sp.gov.br. Basta o consumidor fazer um registro, um cadastro, um breve relato, que imediatamente a empresa será notificada. Além disso, nós temos convênios com os municípios paulistas, são quase 400 municípios conveniados, o que garante um atendimento em mais de 95% da população aqui do Estado de São Paulo. Então, isso é o PROCON do Estado de São Paulo, sempre presente e ao lado, enfim, do cidadão paulista. Muito bem. Esse processo de fiscalização que você falou, da pessoa, do fiscal, ir até a loja, como é que funciona esse processo, essa etapa, né? Como é que se dá esse momento que, convenhamos, é um pouco desconfortável, digamos, sendo eu o proprietário da loja? Sim. A fiscalização é um braço muito importante, justamente a gente recebe muitas denúncias sobre os mais variados tipos de segmentos e também temos lá, de acordo com as reclamações dos próprios consumidores, nós montamos a nossa agenda, nossa rotina de fiscalizações. Além disso, temos operações sazonais, Dia dos Pais, Dia das Mães, enfim, uma série de cronogramas já estabelecidos, visando justamente o melhor atendimento a esse consumidor. Claro, a fiscalização tem esse papel fundamental, mas nessa gestão nós focamos muito uma questão muito importante, Hugo, que é orientar o fornecedor. O fornecedor, infelizmente, muitas vezes ele incorre em algumas infrações do código por desconhecimento da legislação. Então, nessa gestão, focamos orientar e bem orientar aquele bom fornecedor para ele cumprir o Código de Defesa do Consumidor e, sim, de fato, atender melhor aquele consumidor e fidelizá-lo. E essa é a intenção, nós sermos esse canal de harmonização entre as partes, fornecedores, consumidores e a população. Você falou sobre o fornecedor não conhecer a legislação. Dentro desse quadro, o que é mais recorrente no desconhecimento? Quais hábitos os fornecedores acabam desconhecendo e praticando sem saber? Aquele pequeno e médio fornecedor, aquele dono de um comércio, um pequeno estabelecimento, uma pequena padaria, ele desconhece uma série de normativas que podem ser desde municipais, estaduais e não só federais. Até desde uma simples afixação de uma placa de não beber, não fornecer bebida alcoólica a menores de idade, não fumar naquele estabelecimento. Também uma normativa importante do Estado que chama Protocolo Não Se Cale. É um procedimento que visa proteger mulheres que, enfim, frequentam bares, restaurantes, padarias, enfim. Então, há uma série, de fato, de normativas que aquele fornecedor não tem acesso ou não tem conhecimento. Por isso que é muito importante esse trabalho do PROCON de ir nesses estabelecimentos, explicitar essas obrigações, afinal de contas, muitos deles não cumprem, de fato, por desconhecer. Então, de fato, esse pequeno e médio fornecedor é que, muitas vezes, por desconhecimento, ele incorre nessas infrações e é obrigação também do PROCON orientar os fornecedores. Muito bem. Luiz, o trabalho de prevenção, talvez se enquadre um pouco nisso que você falou, para evitar que o consumidor depois vá reclamar, ele acontece para além dessas coisas, placas, afixações, assim, existe um trabalho do PROCON de orientar os fornecedores? Não tenha dúvida, essa é a nossa obrigação. Então, visitamos de fato estabelecimentos, tem a questão da fixação de preços, a composição de um produto, especialmente alimentar. Então, tem uma série de cartilhas no nosso site, bem como nessas fiscalizações em loco, entregamos aos estabelecimentos justamente para melhor atender esse consumidor. E isso gira toda uma atividade econômica e isso fortalece todos. Muito bem. A gente está falando de uma empresa que tem 50 anos, né? Um sistema que tem quase 50 anos, vai fazer 50 anos o ano que vem. A evolução faz parte dessa trajetória. No passado, para você reclamar, eu acho que você tinha que ir numa banca do PROCON, lá na unidade. Hoje em dia, tudo mais moderno, qualquer hora do dia pelo site, como você falou.
De que forma que isso auxilia o trabalho de vocês, né? Dinamiza? Quais os pontos positivos dessa informatização? Bom, primeiro, claro, é ter essa informação em tempo real. Você, em qualquer momento, você tem lá o número de reclamações. Então, você tem um mapa de calor do que está acontecendo naquele momento. Olha, de repente deu um pico de reclamação em face de uma empresa. Então, imediatamente você analisa aqueles números, já aciona aquela empresa para saber o que está acontecendo. Antigamente, isso demorava muito e gerava, enfim, uma questão, né, até na sociedade de algum problema muito mais, em quantidade muito maior. Além dessa ter essa informação em tempo real, informação é fundamental. Então, nós temos todas as informações, todas as empresas que são reclamadas, o que são reclamadas, e isso facilita nosso planejamento e facilita nossas ações. Afinal de contas, o planejamento ele deve ser fundado em informações e nada melhor ter um sistema consolidado, né, com essas informações, Hugo. A gente tem aí a inteligência artificial e vários espaços da sociedade já estão utilizando ela para beneficiar, agilizar, fazer leitura de dados, análise de dados. Como funciona e tem funcionado isso no Procon? Não temos ainda o uso da inteligência artificial dentro do Procon, mas esse esperamos ser um dos nossos legados para a próxima gestão, porque estamos já em fase de estudos, primeiro, na parte de fiscalização do comércio eletrônico. Estamos testando alguns tipos de ferramentas para fazer essa fiscalização no comércio eletrônico, que é aquele que mais cresce aqui atualmente, utilizando, né, inteligência artificial. Esta é uma parte. A outra parte é usar a inteligência artificial justamente no nosso processo eletrônico. Nosso processo eletrônico, de uma maneira bem rápida, ele é dividido em duas fases. Numa primeira fase, tem lá a reclamação do consumidor, imediatamente essa empresa é notificada para esses esclarecimentos. Numa segunda fase, já entra o especialista, que é o funcionário do Procon, e que eventualmente pode ter uma designação de audiência e, ao final, ter algum tipo de deslinde, enfim, a reclamação foi ou não foi procedente. Tanto na primeira quanto na segunda fase, nós objetivamos usar a inteligência artificial para facilitar esse processo, esse fluxo, torná-lo mais rápido e mais fácil para esse funcionário do Procon ter a demanda já em suas mãos. Muito bom. Foi bom você ter citado a questão do comércio online, porque, obviamente, como o processo de reclamação facilitou por ser online, as compras também passaram a ser online. Então, você não está falando de um ponto físico especificamente, a gente tem também os comércios online. Como ficam? A gente tem uma grande plataforma que comercializa ali diversas pequenas lojinhas. Como fazer para notificar? Quem recebe essa notificação? Quem é o responsável pelo problema? A grande gigante do e-commerce ou o pequeno vendedor? É uma grande discussão, esses marketplaces, esses shoppings virtuais, é uma demanda que há muita questão lá no Procon, reclamações. De fato, o consumidor deve reclamar em face daquele que fez a aquisição, daquela, como você falou, a lojinha. Isso. Claro, mas a gente discute muito a responsabilidade desses marketplaces, afinal de contas eles estão lá e, afinal de contas, eles é o verdadeiro atrativo daquele consumidor. Ele procura aquele grande site buscando aquele produto e, ao final, ele compra em uma outra loja menor, e tudo isso é discutido. Mas, num primeiro momento, o consumidor deve fazer a sua reclamação em face daquele fornecedor que vendeu o seu produto. Muito bem. Quando eu falo pequenas lojinhas, não que sejam pequenos no tamanho, existem grandes empresas que vendem dentro desses e-commerce, mas é só para dimensionar como funciona esse sistema. Às vezes a pessoa compra e não sabe que está comprando de um pequeno ou de uma empresa diferente daquela que está lá, seja amarela, seja azul, seja internacional, seja nacional. Mas, Luiz, recorrência, eu acho que tem em qualquer segmento, né? Aqueles que são muito bons sempre, recorrência dá uma qualidade e recorrência no problema. A gente sabe que, às vezes, empresas de telefonia, alguns bancos, sempre existem problemas recorrentes. Então, está lá no ranking do Procon, inúmeras empresas que aparecem ano após ano liderando isso. Uhum. Como enfrentar ou como ajudar
essas empresas a melhorar essa qualidade e ter um bom relacionamento com a população? Isso. Todo ano nós publicamos um ranking das empresas mais reclamadas, é uma obrigação, está lá disposto no código, artigo 44. E nós atuamos em duas frentes. Primeiro, claro, sempre buscamos resolver aquela demanda individual do consumidor. Ele faz lá a sua reclamação, não está tendo fornecimento disso, não recebeu o produto. Então, a nossa diretoria de atendimento busca resolver essa situação individualizada. Resolvido ou não resolvido, está lá processado. Aquelas que não são resolvidas, elas vão se acumulando. Com o acúmulo dessas reclamações, nós chamamos, podemos chamar eventualmente aquela empresa, questioná-las, notificá-las e eventualmente podemos impor sanções em face dessa empresa, multá-la, suspender a atividade dessa empresa. De qualquer forma, essa é a atuação do PROCON. Buscamos a solução individual, quando não resolvido, busca-se com acúmulo de reclamações, essa solução que a gente chama de coletiva, enfim, sancionando ou não essa empresa, e esse é o nosso poder, nosso dever, e eventualmente podemos multá-la. Atualmente o valor máximo da multa gira em torno de 13 milhões de reais, e de qualquer forma depender do tamanho, enfim, da capacidade econômica da empresa, e essas são as sanções, entre outras, que estão lá dispostas no Código de Defesa do Consumidor, Hugo. Ou seja, o consumidor tem inúmeros direitos e muitas vezes não sabe, né? Exatamente, por isso que é fundamental, se você me permite, a questão da educação. Educação ela é fundamental. Nós temos uma diretoria que apenas faz isso, estudos e pesquisas cuja competência é dar cursos, seja presencial, online. Afinal de contas, um consumidor que tem conhecimento é um consumidor empoderado. Isso se multiplica na sociedade, isso é fundamental. Muito bem, se você tem um problema, acompanhe o programa com o Luiz, porque você vai esclarecer como resolvê-los através do PROCON. Está aí uma ferramenta disponível para a população. De volta com o programa Frente a Frente, conversando com Luiz Orsatti Filho, diretor executivo do PROCON São Paulo. E vieram algumas perguntas aqui relacionadas à atuação do PROCON em outros estados, não é, Luiz? A Rede Vida está presente no Brasil todo, então as pessoas muitas vezes questionam, né, você aqui de São Paulo, mas só atende o estado de São Paulo, como é que funciona isso? Nos outros estados também existe, né? Sim. Há todo um Sistema Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor. Ele é coordenado por uma Secretaria Nacional, Secretaria Nacional do Consumidor. Depois, cada estado tem o seu PROCON estadual e, respectivamente, os municípios desse estado também têm seus PROCONs municipais. Não há uma hierarquia entre nós, mas temos sim uma coordenação visando justamente ter um alinhamento para proteger e defender os consumidores. Recentemente também, Hugo, é importante ressaltar que foi criado um colegiado nacional de PROCONs estaduais. Opa. Nós, PROCON do Estado de São Paulo, estamos tendo o privilégio de presidir esse colegiado e isso facilita muito essa interlocução entre os estados. Afinal de contas, são demandas, enfim, comuns entre os estados e nós precisamos desse alinhamento para resolver essas demandas. Até porque com a internet eu posso estar em São Paulo e comprar um produto de uma empresa do Pará, do Amazonas, Exato. do Piauí. Uhum. E aí, como é que eu vou solucionar isso? Acho que essa interlocução facilita esse trabalho. Facilita e muito. Claro, você vai fazer a reclamação aqui, nós notificamos lá, se a gente precisar de um apoio eventual do colega, a gente agora pode pedir, Bom. Mas de qualquer forma, é essa a intenção, melhorar essa interlocução que antes não existia entre os estados. Luiz, ainda nesse campo de redes de internet, se eu tiver um problema, mas eu não quiser acionar o PROCON, aí eu prefiro optar por um site qualquer aí da internet para fazer uma reclamação pública, porque querendo ou não vai ficar lá. Quando eu pesquisar na internet vai aparecer em outro site. O que eu ganho com isso? Eu ganho alguma coisa? Eu vou ser beneficiado? Olha, Hugo, é importante essa questão. O PROCON é o único órgão oficial de proteção e defesa do consumidor. Nós somos os únicos, claro, o órgão que tem o poder de polícia em face desse mau fornecedor que não prestou ou mal prestou aquele serviço, aquele produto. Por isso, assim, primeira recomendação para o consumidor, para o cidadão. Faça sua reclamação direto na empresa que você comprou aquele produto ou aquele serviço. Não resolvido,
aí sim procure o PROCON do seu estado ou do seu município e registre sua reclamação. Afinal de contas, o PROCON, como já disse, é o único órgão oficial com poder de polícia que pode punir oficialmente esse mau fornecedor. Muito bem, então às vezes a pessoa acha que vai ter uma resolução fazendo isso através da internet, sem por meio do PROCON, e aí ela só vai perder o tempo dela, né? Pode até ter uma resolução, mas de qualquer forma não é uma resolução que consiga, enfim, a reclamação é um elemento importante na condução da política pública. Se não tiver essa informação da reclamação nos PROCONs, em nenhum momento nós vamos ter a capacidade de notificar aquela empresa e eventualmente punir, sancionar essa empresa para não prejudicar outros consumidores. Porque aí entra na questão da recorrência. Exato. Vocês não vão saber que empresas têm cometido atos infracionários recorrentes, né? Exatamente. Muito bem. Voltando ainda na questão do que vocês podem fazer para uma empresa que produz ou causa um problema ao consumidor. Você citou as multas, tem um teto de 13 milhões. Isso. Mas existem outras outras coisas que podem ser feitas. Eu queria explorar um pouco mais sobre isso. Bom, lá o Código de Defesa do Consumidor, ele elenca uma série de sanções, claro, a mais conhecida são as multas que nós podemos impor, mas há outras sanções. Por exemplo, podemos interditar um estabelecimento, suspender a atividade do estabelecimento, suspender a circulação daquele produto que causou algum tipo de prejuízo. E tudo isso, claro, visa proteger de forma cautelar, ou seja, antes do problema, ou que expanda esse problema, ou de forma punitiva, aquele mau fornecedor daquele que vendeu aquele produto, aquele serviço. Mas, de fato, são sanções que vão além da multa que nós podemos, com base na nossa atribuição, poder de polícia, impor àquele fornecedor. Que horas eu recorro ao PROCON? Você falou que, num primeiro momento, é melhor que tente a solução com a empresa. Se a empresa não responde, se a empresa é morosa, ou se ela dá um primeiro atendimento, mas depois desaparece, o prazo para que eu, de fato, entre em contato com o PROCON. Porque tem gente também que é imediatista, né? O cara manda uma mensagem para a empresa de manhã, à tarde não me respondeu, eu vou para o PROCON. Olha, Hugo, tem muitas empresas que sequer têm um canal de atendimento, isso é muito importante, porque diz respeito ao respeito que aquela empresa tem em face do consumidor. Então, claro, a primeira orientação é para o consumidor procurar aquela empresa diretamente, pelos canais de atendimento, saques, ou diretamente no estabelecimento físico. A depender, claro, do caso, a empresa tem 30 dias para resolver aquele produto que está com defeito, por exemplo. Não resolvido nesses 30 dias, essa questão volta para o consumidor, que ele, enquanto consumidor, tem as opções de devolver o produto, receber o dinheiro de volta, ter um abatimento do preço ou receber um outro produto semelhante àquele. Mas o importante é o seguinte, sempre procure, primeiro, diretamente aquele estabelecimento, aquele fornecedor. Se não resolvido ou sequer foi atendido, aí procure imediatamente o seu PROCON, o PROCON do seu município, do seu estado, registre sua reclamação ou tenha uma orientação dos nossos canais de atendimento, seja presencial ou online, para ter embasamento, documentação, ter resguardados seus direitos. Agora existe também a má-fé, né? Existem alguns clientes que têm má-fé em tentar prejudicar um consumidor. Obviamente, a gente pode observar isso em alguns segmentos. Vocês têm que enfrentar também esse tipo de atuação? Sim, há questão de golpes, isso é muito comum, infelizmente, questões de estabelecimentos que, de fato, não seguem ou sequer seguem a questão normativa do Código de Defesa do Consumidor. No nosso site, por exemplo, tem uma lista de sites que devem ser evitados. São endereços do comércio eletrônico que o consumidor deve evitar justamente para não cair em golpes, entre outras questões. Por isso que a gente sempre recomenda, tenha cautela, o consumidor tem que analisar antes de consumir, porque se, enfim, tiver algum problema, o prejuízo é depois, então é melhor você ter uma calma antes para evitar um problema posterior. Então pesquise, entre no nosso site, lá no nosso site tem um ranking das empresas mais reclamadas. Além disso, você pode pesquisar nominalmente sobre aquela empresa, saber se ela tem reclamação, quantas reclamações, se ela atendeu essas reclamações.
Então, o consumidor tem todos os canais para se informar antes de consumir. Produtos da China. Quando a gente fala dos e-commerces, eu acho que ficou muito nacional. Eu queria focar no caso de produtos que vêm da China, né? Aquelas pessoas que compram diretamente de fornecedores chineses. Como é que tem sido esse problema? Existem tratativa? Como é que está esse cenário? Olha, quando o consumidor ele compra diretamente do site estrangeiro, essa relação não entra, não é protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, porque é uma questão, envolve inclusive Receita Federal, questão de tributos, etc. Então, o consumidor sempre é importante ter essa informação. Claro, você deve, enfim, é sua decisão, mas você tem que avaliar a sua decisão. E para isso você tem que ter esse conhecimento, entre outros. Por isso que, claro, você deve focar em alguns sites, mas se você quiser, não há nenhum problema, mas saiba que você não terá essa proteção, mas terá outro tipo de questão a ser avaliada. Talvez o que eu diga agora pareça um pouco nacionalista demais, mas é muito bom quando a gente compra os produtos de empresas que estão ou sediadas no país, ou sejam de países vizinhos com sedes administrativas no nosso país, que os fornecedores, mesmo pequenos, mas dentro dessas grandes distribuidoras, para que sejam protegidos, certo? Obviamente, eu também opto por produtos mais baratos, faço pesquisas quando vou comprar. Mas na hora de obter uma solução, se eu não estou amparado pelo Código de Defesa do Consumidor, eu não sabia que quem não compra em sites de outros países é atendido pelo Direito de Defesa do Consumidor. A gente quer economizar, mas pode acabar sofrendo com isso, né? Exatamente, porque muitos desses sites, para não dizer essas empresas, não têm sede administrativa aqui no Procon. Então, como aqui no país, como que nós vamos notificar este fornecedor se ele está lá sediado no estrangeiro? Por isso que o consumidor tem sempre que avaliar a melhor opção que ele tem. Eu quero ter um resguardo na legislação, no Código de Defesa do Consumidor, talvez pagar um preço ou, enfim, fazer esse consumo que não tem nenhum problema, mas há esse risco também sobre a questão da entrega, sobre a questão de tributos, eventualmente a ser pago junto à Receita Federal. Então, tudo isso deve ser avaliado pelo consumidor. Muito bem. Luiz, nessa modernização, nessa mudança, nesse avanço que teve ao longo dos anos, o que era recorrente no passado e que hoje em dia diminuiu ou quase não existe mais? Olha, uma excelente pergunta. Claro, há uma evolução natural da sociedade em uma série de segmentos. O que havia de muita recorrência, de fato, era reclamações de consumidores que não tinham, e continua tendo, mas houve uma redução interessante de qualidade de produtos. Hoje, há uma reclamação muito recorrente de atrasos, isso muito comum, atrasos e não entrega de produtos. Isso também, Hugo, varia muito, claro, do segmento e do tipo de consumidor. De qualquer forma, o que eu posso dizer, sim, a evolução do consumidor, enfim, do que ele consome, ele é constante em nossa sociedade e muda muito rápido. Hoje há um foco, como disse, no comércio digital. A questão da entrega de prazo também é um bem que o consumidor avalia muito e isso tudo, claro, muda de uma forma muito rápida. Comércio eletrônico é forte, mas sempre vai ter, claro, aquele comércio presencial, físico, que o consumidor quer sentir o produto, quer sentir aquele bem, mas o que nós verificamos é esse caminhar para um comércio eletrônico cada vez mais intenso. Luiz, eu sou contra jogos de apostas, casas de apostas, esse tipo de atuação, mas elas estão por aí e existem reclamações sobre essas casas. Como funciona esse tipo de coisa? Como é que vocês estão enfrentando isso? É um problema, talvez, em vários aspectos. Legaliza ou não legaliza? Pode, não pode? Mas quem está ali é um consumidor. Ele é enquadrado? Excelente, né, questão, Hugo, porque de fato hoje os jogos online é uma realidade de aposta
E ela, enfim, foi construída ou constituída essa realidade de uma maneira talvez equivocada. A primeira lei que regulamentou essa questão foi de 2018, a segunda lei foi de 2023, entrando em franca a implementação só agora em 2025. Então tivemos um hiato legislativo muito grande. Além disso, foi opção do governo, enfim, que essa questão dos jogos online fosse dirigida por o Ministério da Fazenda. Enfim, críticas à parte, o Ministério da Fazenda tem a sua função precípua, só que jogos online envolvem muito além da questão de tributos. Ela envolve vícios, a própria ludopatia, envolve endividamentos, superendividamentos, e a questão das bets, como são conhecidas hoje, de fato tem impactado diretamente a nossa sociedade. Em 2024, recebemos pouco mais de, salvo engano, 2.000 reclamações. No ano de 2025, esse número de reclamações já aumentou em média de 70%. Então, temos verificado esse aumento de reclamações. Além disso, uma questão muito importante, aquele, enfim, cidadão apostador que ele quer fazer uso desses jogos online, ele tem que ter conhecimento que ele tem o respaldo e a proteção no Código de Defesa do Consumidor, porque isso está previsto na lei das bets, aquela lei de 2023. E muitas vezes ele não tem esse conhecimento. Nós aqui do Procon, do Estado de São Paulo, lançamos uma campanha de esclarecimento nesse sentido, que todo apostador ele é consumidor. Então, aquele apostador que se sentiu lesado, que enfim, que quer reclamações muito comuns, que quer resgatar o seu crédito e não tem o seu crédito resgatado, a questão alguma infração sobre seus dados, ele tem o direito de fazer uma reclamação no Procon do seu município, do seu estado, em face daquela plataforma, lembrando sempre que a questão dos jogos online tem a questão das plataformas legalizadas, que tem o final bets.br, e infelizmente tem as plataformas que são ilegais. Então o consumidor deve prestar muita atenção se ele quer fazer uso desse entretenimento, que é um entretenimento, não investimento. Sempre importante ressaltar essa questão das, enfim, plataformas legalizadas, que eventualmente pode, questão de vício, questão de endividamento, para ele ter muita consciência desse tipo de entretenimento. O melhor é não apostar, não entrar, não se endividar, porque, como você mesmo disse, isso não é um investimento, isso é um entretenimento, não tem retorno garantido. Se você quer, de fato, investir, existem inúmeras casas, assessorias de investimentos no país, isso tem se multiplicado muito. Isso que o Luiz falou é muito verdadeiro. Tem locais que são apropriados, estão lá legalizados, aptos, mas existem os não legalizados, e esses sim são ainda mais danosos. Eu quero falar agora, Luiz, sobre uma questão que me ocorreu enquanto você respondia a pergunta, que é relacionado ainda nessa pauta de internet, que é a questão dos sites que, porventura, não são cadastrados, as pessoas muitas vezes acabam comprando nele, consumindo nele. Existe algum diálogo com essas hospedeiras de sites para poder derrubar esse tipo de coisa? Porque seria muito mais fácil, né? Evitar que o site fosse exibido, né? Como funciona nessa prática? É uma questão altamente complexa. Nós, enquanto órgão de defesa do consumidor, sempre primamos pela defesa do consumidor. Entendemos que pode haver uma responsabilidade desses grandes sites por conta dessas questões. De qualquer forma, nós atuamos sempre em sintonia, buscando a melhor, primeiro, resolução daquele problema individual e, claro, mais que isso, a prevenção, que aquilo que eventualmente, se uma loja é enganosa ou uma loja, enfim, que está aplicando algum golpe, seja identificada, que seja imediatamente tirado do ar. E buscamos, né, dentro das normativas e entendimentos, essa melhor resolução, melhor e mais rápida solução para estancar o problema e mais, que se evite problemas. Acordos, assim como tem na justiça, acho que também existe nesse diálogo entre cliente e fornecedor.
As taxas de acordo, elas têm sido, também existe isso? Como é que funciona? Como tem sido essa resolução? Olha, nós recebemos quase, o ano passado, pouco mais de 850 mil reclamações. Esse ano, provavelmente, a gente ultrapasse 1 milhão de reclamações. Temos um índice de solução, que é aquela que o consumidor consegue o seu êxito, em média de 70%. Bom, Então, de fato, vale a pena fazer o seu registro, buscar o PROCON, que a gente finaliza, a gente busca o acordo entre as partes, afinal de contas, é sempre positivo para ambas. perfeito. Luiz, eu vou fazer um intervalo e na volta a gente continua essa conversa aqui, solucionando os problemas de vocês, telespectadores, ou orientando vocês a solucionar esses problemas. Voltamos com o programa Frente a Frente, o último bloco da conversa com Luiz Orsatti Filho, diretor executivo do Procon São Paulo. Luiz já deu várias orientações para vocês, consumidores, para mim, consumidor, ele também é um consumidor, todos nós temos direitos, e ele está esclarecendo isso nos mais amplos setores. E a gente tem explorado bastante esse campo digital, porque é crescente, é fácil, é muito acessível. Eu falei das assessorias de investimentos, existem também bancos, eles acabam figurando na lista ali de empresas com problemas na resolução entre cliente e empresa. E eu queria ver com você o seguinte: existe uma política ou atuações do Procon para orientar, educar financeiramente as pessoas também, para que não haja, ou você comprar um produto que te promete um retorno financeiro que não entrega, enfim. Eu queria saber as reclamações nesse setor e como tem sido o combate. Bom, primeiro é sempre importante ressaltar que a educação financeira ela é fundamental para o cidadão enquanto pessoa que vive em uma coletividade, para o seu bem e bem da sua família. A questão da educação financeira ela é trabalhada fortemente no Procon. Temos uma diretoria que tem como missão, além de outras, fazer palestras, dar cursos específicos sobre essa questão. Afinal de contas, uma má ou ausência de uma educação financeira pode levar a uma questão de endividamento, eventualmente superendividamento, e isso, enfim, gera uma série de problemas. O segmento bancário, por envolver, enfim, um grande número de pessoas, instituições, de fato, é um dos mais reclamados, que é natural. Temos trabalhado fortemente também nesse setor, buscando soluções e antecipação de resolução de problemas. Uma medida que nós instituímos nessa gestão foi o plano de conformidade. O que é um plano de conformidade? É o compromisso do banco, junto ao Procon, de reduzir o número de reclamações e aumentar o número de soluções daquelas reclamações que são lá encaminhadas. Então, fizemos, enfim, esse acordo com vários bancos, em conjunto com a FEBRABAN, e tem sido muito exitoso. Claro, problemas existem, continuamos, enfim, autuando se for necessário, mas buscando sempre esse diálogo que é fundamental, tanto para o fornecedor e também para o consumidor, seja na educação financeira ou outra necessidade dele, Hugo. Luiz, você citou a FEBRABAN como uma parceira nesse avanço. Existem acordos, diálogos, trabalhos com outras instituições para ajudar o trabalho do Procon nesse atendimento à população, não é? Sim, nessa gestão, também é importante ressaltar, nós instituímos uma função muito importante, que são as câmaras técnicas. Câmara técnica é um espaço em que a gente chama os principais players, enfim, fornecedores de um segmento que consideramos importante, visando o quê? Primeiro, a prevenção de problemas e, claro, a resolução de problemas que nós detectamos, bem como este segmento. Instituímos, por enquanto, 2 importantes câmaras técnicas. Câmara técnica do setor de supermercado, então temos esse compromisso justo com a APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados. Mandar um abraço para o presidente Werlon, que temos trabalhado muito na prevenção
e resolução de problemas, e também uma segunda Câmara Técnica, que é a Câmara Técnica do Varejo, que instituímos junto ao IDV, mandar um abraço para o Jorge, que é o presidente do Instituto de Desenvolvimento do Varejo, que justamente apresenta demandas. Nós buscamos uma resolução, bem como a prevenção de problemas. Esse instrumento tem sido fundamental, principalmente em prol do consumidor, que sente, enfim, uma melhora na prestação de serviço do produto também. Muito bem. Você falou sobre educação. O trabalho de educação tem sido feito, você falou já em alguns pontos. Existem projetos para crescer isso, para que a população se informe cada vez mais do que ela tem direito e do que ela também não pode fazer ou cobrar? Não tenha dúvida, a questão sobre direitos fundamentais é uma constante lá no PROCON. Nós realizamos palestras não só em escolas, aonde formos chamados, nós buscamos igrejas, onde há espaço, nós estamos sempre presentes. Além disso, damos cursos online de forma constante e buscamos sempre parceiros para que o conhecimento seja o mais amplo possível. Afinal de contas, como já disse, um consumidor com conhecimento é um consumidor empoderado e isso se multiplica na sociedade. E claro, aquele fornecedor também bem orientado, ele fideliza aquele consumidor e conhecimento nunca é demais, seja para o consumidor, seja para o fornecedor, e essa é a função também do PROCON. Luiz, você falou no primeiro bloco sobre legado da gestão que tanto o governador Tarcísio como o secretário Fábio Prieto e você agora, como diretor executivo, querem deixar nesse trabalho de prestação de serviço. Eu queria que você enfatizasse isso, quais são os pontos que vocês querem deixar de legado, de avanço, de melhoria, e frisar novamente o local de acesso onde as pessoas podem recorrer ao PROCON. Bom, o PROCON, ele atende aqui na capital, na nossa sede, aqui na Liberdade, Conselheiro Furtado, número 503. Temos mais 8 canais de atendimento presencial aqui na capital, vai ser expandido para mais 3, totalizando 11. Basta entrar no nosso site, lá vai ter todos os endereços dos canais presenciais. Além disso, temos convênio com 378 municípios no estado, em todos eles com canal de atendimento presencial. E claro, além de tudo isso, tem o nosso canal de atendimento online. Basta entrar no nosso site procon.sp.gov.br. Lá tem uma série de informações com relação aos seus direitos, com relação ao espaço para você pesquisar sobre aquela empresa, aquele fornecedor, e tudo isso está lá no nosso site. E qual é o legado nesta gestão? É uma gestão técnica que realiza um trabalho sério e técnico, como prima o nosso governador e o secretário Fábio Prieto. Nós já iniciamos um trabalho técnico, mudamos de uma sede que estava totalmente defasada, não adequada para o nosso fornecedor, para o nosso consumidor, para receber o consumidor, nem para o nosso servidor. Então faz pouco mais de 6 meses, 7 meses que mudamos de sede, uma sede nova aqui na Liberdade. Então estamos caminhando para essa gestão técnica, mas uma gestão moderna. Buscamos o que agora? Modernizar ainda mais o nosso canal, nossos canais, seja de atendimento ou de prestação de serviço. Buscamos uma fiscalização mais eficiente, uma fiscalização digital com uso de tablets por todos os nossos fiscais, bem como todas as prefeituras conveniadas. E essa questão da fiscalização eletrônica eficiente com o uso com a tecnologia, uma ferramenta adequada com a tecnologia da inteligência artificial, ou seja, é um legado que busca trazer o PROCON, que é uma instituição que vai fazer 50 anos em 2026, para uma modernidade, para aquela questão que traz mais, trazer a sua origem, que é um respeito. Temos grande reputação junto à sociedade, junto a todo o segmento, e trazer esse resgate técnico do PROCON. Luiz, agora a pergunta para você, consumidor.
Já precisou recorrer ao PROCON? Sim, já precisei muito antes de estar no PROCON, utilizei, fui muito bem atendido e consegui a solução da questão. Muito bem. A gente vê na TV, nas redes sociais agora, figuras que, em defesa do consumidor, eu acho que um dos mais famosos seria o Celso Russomano, que é uma figura nacionalmente conhecida, mas nos estados e municípios a gente sempre tem uma pessoa que se destaca ali como um defensor, alguma coisa. Isso ajuda nessa conscientização? Como é que você observa isso? Bom, primeiramente eu gostaria de mandar um abraço ao deputado federal Celso Russomano, é parceiro do PROCON do Estado de São Paulo, sempre encaminha emendas para a gente melhorar esse sistema, especialmente municipais, doando veículos, equipamentos para esses municípios. A primeira, e acho que é a principal legado de todas essas pessoas que assim trabalham, eles popularizam e muito o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor está na ponta da língua da população graças a esses comunicadores que transferem esse conhecimento através desses programas. Claro, eventualmente não vou discutir, eventualmente pode ter algum outro excesso, mas o fundamental é eles conseguiram transferir à população esse conhecimento básico do Código de Defesa do Consumidor à população brasileira. Muito bem, você mandou vários abraços. Eu vou mandar um abraço ao secretário de Justiça e Cidadania, Fábio Prieto, que conduz os trabalhos da secretaria e que o PROCON se enquadra ali dentro desse organograma de trabalho. Você leve meu abraço ao secretário que nos assiste e recebe também, viu? Com certeza, levarei o abraço ao secretário. Obrigado pela sua participação. A gente está de portas abertas para vocês. A Rede Vida é uma parceira dos trabalhos do PROCON e se coloca à disposição para educar a população também, viu? Nós que agradecemos a oportunidade, é sempre importante destacar a Rede Vida, um canal importante para, enfim, a população brasileira, para a comunicação, e o PROCON do Estado de São Paulo está à disposição. Conheça a nossa nova sede e obrigado pela oportunidade e o espaço. Pode deixar, eu vou fazer uma visita lá para vocês. Pode contar comigo, viu? Tá bom. E muito obrigado a você que assistiu o programa Frente a Frente, mais uma segunda-feira. Lembrando, novamente, você pode rever o nosso programa no youtube.com/Rede Vida Informação. Domingo, eu espero vocês, 9h30 da noite, no Conexões Rede Vida. E segunda, 10h30 da noite, mais um programa Frente a Frente. Fiquem com Deus, ótima semana e até semana que vem.